Beleza. Agora eu vou adicionando à medida que eles chegarem, tá? Coloquei para gravar agora também. Página 70, deixa eu colocar o grande aqui. A Carol chegando. Nós vamos trabalhar com cone. Eu estou vendo já que o segundo exercício, ele mistura o cone com um cilindro, tá? A aula do terceiro também vai ser a mesma coisa, vai ser cone e cilindro junto, tá bom? Então, a gente tem que saber e tem que diferenciar muito. Eu lembro quando eu era aluno, eu fazia um exercício de cilindro pensando que era um cone. Vai dar tudo certo aqui, todas as respostas. Mas, no final, está tudo errado, né? Você está usando a figura errada, tá? Então, precisa tomar cuidado com essa parte. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estava preparando aqui a lousa para o terceiro ano. Pronto. Então, ó, cones, página 70. Show. Eu estava vendo agora, antes de começar a aula, gente, fica guardado aqui as telas, tá? Então, ó, aula de semana passada, tá tudo aqui. Então, se por acaso um dia vocês quiserem me pedir uma tela ou outra que eu usei nesse programa, dá para mandar para vocês, tá? Depois da aula ter acabado. O exercício 1, deixa eu ver se ele continua o texto aqui. Aí ele deixa pequenininho, né? Acho que talvez isso aí fique ruim para vocês. O exercício 1, ele fala assim, ó, eu quero a área lateral, a área total e o volume de um cone circular reto, cujo raio da base é 8 e a geratriz é 10. Então, vamos fazer o desenho. Você tem um cone. Ó, tem gente esperando para entrar aqui. Matheus. Ana Júlia. A Mirella. Maria Júlia. Se vocês, por acaso, verem no Facebook, esse dia eu vi o Pedro pedindo para entrar numa sala, eu não fico olhando o Facebook na hora da aula, tá? O Facebook no WhatsApp. Aí vocês me avisam qualquer coisa. Pronto, agora rolou. Então, nós vamos desenhar aqui, gente. Deixa eu pegar essa cor. O nosso cone. Tá? Você fala, mas eu não preciso do desenho. Não há problema. Eu gosto sempre de fazer o desenho inicial, tá? Porque é onde eu coloco as informações. É página 70, Ana. Ó, você tem no exercício que ele falou aqui, ó. O raio vale 8. Aqui, então, 8, tá? E a geratriz mede 10. Ele vai pedir, provavelmente, o volume. E aí, eu visualizo, então a vantagem de desenhar aqui, ó, eu visualizo já um triângulo retângulo e vou descobrir o valor dessa altura, tá? A Laura chegando. E aí, quanto vale essa altura? Quanto mede ela? O 10 é a hipotenusa. Tá? Ele é o triângulo 3, 4, 5, né? Multiplicado por 2. É 6. Eu não sei se você falou 6 e eu não entendi, tá? Mas então, o H aqui vai valer 6. Eu acho que está em centímetros. Deixa eu ver lá. Metros. Tá. Pergunta do exercício. Calcular a área lateral. A área lateral eu decorei, porque é muito trabalhoso ficar demonstrando toda hora. É πRG. Tá. Então, ó, substituindo, a minha área lateral vai ser π vezes o raio, que vale 8, e vezes o g, que é 10, tá? Não vou trocar o π por 3, a não ser que ele me fale para fazer isso. Então, aqui 80 π metros quadrados. Deixa guardado, dá um jeito de destacar essa informação, porque geralmente no exercício desse você vai precisar disso depois, tá? Ele quer saber a área total. Bom, para eu achar a área total, eu tenho a área da base mais a área lateral. A minha área da base vai ser a área de um círculo,
tá? Um círculo de raio 8. Então, vai ficar, ó, π vezes 8 ao quadrado. A área lateral está aqui em cima, ainda bem que eu deixei marcado. É 80π. Então, essa área total vai valer aqui, ó, 64π mais 80π. Deixa eu ver aqui. Borracha. Ó, Vitor Pereira, Cauã e Letícia. Beleza. Então, a gente estava fazendo ali, ó. Acho que era essa cor. Nesse programa, eu só tenho dificuldade de ver onde que está a caneta. Sabe, o pontinho é bem pequenininho. Mais 80π. Trocou de cor ali. Tá? Então, essa área... Cadê você, mouse? Vai dar quanto aqui, ó? 80 com 64 dá 144 π metros quadrados também, porque é a área, tá? Eu vou voltar para o outro verde, que esse verde ficou feio. E a última pergunta que ele pede, né, é o volume. Então, vamos pegar uma cor mais bonita. Vou pegar esse aqui. Volume para cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Olha que interessante, ó. Aqui a gente não tem um lugar que eu calculei a área da base. Então, se eu for procurar, eu tenho 80π, que é a área lateral. Eu tenho o 144π, que é a área total. Mas a área da base foi calculada aqui no meio, ó. Tá esse cara aqui, o 64π. Mas você tem que deixar organizado para saber achar essa informação que precisar, que eu precisei agora. Senão eu tenho que fazer de novo. Então, meu volume vai ser 1/3 do 64π vezes a altura, que é 6. Tá? Você pode simplificar o 6 com 3 aqui, vai dar 2. Esse volume vai dar 128 π metros cúbicos. Tá bom? E é isso que o primeiro queria. Esse tipo de exercício é o exercício de prova de vocês. Uma coisa bem básica. Te dou um cone, peço a área da base, a lateral, a área total e o volume. Vamos ver o exercício 2, que é bem interessante. Eu vou abrir a janela aqui enquanto vocês copiam. Eu fiz a hora que puder mudar, tá? Posso ir? Pode. E a Duda, hein? Ela não entrou hoje, não. Coisa difícil de acontecer. Bom, olha só. Eu tenho um negócio aqui que me parece um silo. Olha, ele fala um vasilhame. Tem uma garrafa de refrigerante, né? Na forma de um cilindro circular reto, de raio da base 5 e altura 30. Está parcialmente ocupado por 625 π centímetros cúbicos de álcool. Suponha que sobre o vasilhame seja fixado um funil na forma de um cone circular reto de raio da base 5 e altura 6. Eu estou lendo, mas eu não estou ligando para as informações aí. Estou só tentando entender o contexto. Conforme ilustra a figura 1. O conjunto, como mostra a figura 2, é virado para baixo, sendo H a distância da superfície do álcool até o fundo do vasilhame. Aí ele deu a forma do volume do cone, 1/3 da base vezes a altura. Ele colocou um pouco diferente aí, né? Mas tudo a mesma coisa. Qual que é o valor da distância de H? Então, esse exercício ele é super comum de cair em vestibular, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse. O exercício 2. Bateu. E nós temos duas figuras. Ó. Na primeira, você tem isso aqui. Opa. Minha mão tá escapando aqui.
você tem essa situação. Tá? Eu estou colocando ele bem de frente aqui, mas isso é o cilindro. Então, se você quiser deixar com cara de cilindro, é só você arredondar aqui, ó. Pronto. E aqui também. Na segunda situação, é a mesma figura, só que ele inverteu. Então, aqui, ó, é a parte reta e aqui vai ser o bico. Ó, continua sendo uma figura de revolução, né? Um sólido de revolução. Então, a gente deixa aqui com cara de cilindro de cone. Tá, o Marcos está chegando. Deixa eu botar ele para dentro. Marcos por dentro. O que vocês precisam entender nesse exercício, né? Então, quando eu olho para a primeira figura, eu tenho uma quantidade de líquido até uma certa altura, tá? Então, ó, eu vou ter essa quantidade de líquido aqui. Quando eu viro esse pote, o líquido vai continuar para baixo, mas assim, é a mesma quantidade de líquido. O volume vai ser o mesmo, tá? Só que a diferença é que ele vai encher aqui o cone. E esse líquido, né, que desceu para o cone, ele vai estar a menos aqui no cilindro, tá? Então, ele vai chegar até uma altura diferente, mas o volume é o mesmo, tá? Então, nós vamos usar os dados do primeiro exercício, da primeira figura, para chegar na segunda. Vamos ver aqui o que ele me dá. Agora sim eu volto percebendo aí as informações, né? Deixa eu pegar mais grosso. Ó, ele me falou que nesse cilindro, o inicial, isso aqui tudo vale 30, tá? Isso aqui vale 6, que vai valer a mesma coisa no outro, e o raio aqui é 5. Vamos lá. Ó, o vasilhame está ocupado por 625 pi centímetros cúbicos. Então, ele deu essa quantidade aqui, ó, 625 pi centímetros cúbicos. Quanto de líquido que eu tenho aqui, na segunda figura? A mesma coisa, tá? 625 pi. Então, aqui eu também vou ter 625 pi centímetros cúbicos, tá? Só que enquanto aqui é só o cilindro, aqui vai ser o cilindro mais o cone. E aí, ó, vamos ver o que dá para a gente descobrir. O vasilhame está um funil de 6 centímetros de altura e 5 de raio, tá? Considerando qual que é o valor da distância. Tudo bem. Então, ó, o que a gente sabe? Que se você tem os dados do cone, você consegue achar o volume do cone. Vai ser 1/3. Da área da base, que vai ser π vezes... Me fala qual que é o raio do cone. 5, né? Π vezes 5 ao quadrado, vezes a altura que vale 6, tá? Porque se aqui vale 6, aqui vale 6 também. Tá, eu vou fazer essa conta, posso simplificar aqui, vira 2. Eu sei que o volume do cone vai valer 25 vezes 2, 50 pi centímetros cúbicos. Tá, mas o total era 625. Então, ó, dos 625 pi, se tirarmos 50 pi, teremos 575. Centímetros cúbicos, tá? E esse carinha aqui, ó, ele vai representar o volume desse cilindrinho. Tá? Que eu vou chamar então de volume da sobra, ó. O volume da sobra vai ser a área da base, que é π vezes 5 ao quadrado, vezes uma altura que eu vou chamar de x. Ah, por que você não chama de h? Porque h é isso aqui, ó. H é o que sobra. Tá? Então, vezes x.
E o exercício me contou, a gente descobriu, que essa conta vai dar 575 π. Tá? Eu posso cortar o π fora. Eu tenho que 25x vai dar 575. Vou passar dividindo. Quem eu puder fazer essa conta para mim, 575 por 25. Dá 1.100. Quanto? 23. 23? Tá. Então, ó, 23 centímetros é o valor de x. Se isso aqui representa 23 centímetros e tudo é 30, quanto que sobrou aqui para o H? Sobrou 7, né? E essa vai ser a resposta do exercício. Tá? A gente quer saber o valor de H, 7 centímetros, letra B. Eu vou terminar ali embaixo, ó. Então, o H é igual a 30 menos 23, que é o 7. Tá? Ó, aprenda esse exercício, porque você vê o que mandou aqui nele. Era a mesma figura, você virou a figura e muda a altura. Tá? Você pegar a garrafinha de água que deve estar perto de você e fizer essa virada, vocês vão perceber que vai acontecer isso. Então, o volume se manteve, tá? Então, eu achei primeiro esse volume de 625 π e trouxe ele para cá. Quem que eu conhecia? O cone. Descobri quanto que ficou para o cone. O que sobrou vai ser o do outro. E aí, geralmente, você não sabe a altura, você consegue descobrir fazendo o cálculo. Tá? Nossa, vai cair esse ano em algum vestibular, com certeza. Esse exercício é muito importante. Abria para fazer, sei lá, uma lista de exercícios com exercícios assim. O terceiro, eu olhei para ele ontem e deu uma vontade de comer aqui, não sei se vocês gostam, tá? Tem uma foto bonita de um temaki. E vamos ver o que ele vai falar. Assim que eu puder mudar aí, tá? Estava falando para quem chegou depois aí, essas telas elas ficam guardadas. Não sei se vocês estão vendo o menu lateral meu aqui, ó. Mas, ó, eu tenho um monte de aula anterior. Se um dia vocês precisarem, vocês me pedem e eu posso mandar para vocês, tá? E é engraçado, eu troquei de computador, isso fica online. Veio tudo junto com o programa, tudo desde o começo da pandemia, lá de maio, dessas aulas eu usando esse daqui, estão aqui as telas. Vou mudar, tá bom? Opa, aqui feio demais, ó. Então, cones, página 70. Agora já estou no 71, né? Exercício 3. Ó, prato da culinária japonesa. O temaki é um tipo de sushi na forma de cone, enrolado externamente com nori, uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas. Recheado com arroz, peixe cru, ovas de peixe, vegetais e uma pasta de maionese e cebolinha. Um temaki típico pode ser representado matematicamente por um cone circular reto, em que o diâmetro da base mede 8, grifa diâmetro, tá? E a altura 10. Veja que ele usou aqui o 8, 10, no outro exercício a gente já colocou o 6, 8, 10. Ele está querendo que você pense assim aqui, mas não é. Sabendo que um temaki típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa do seu recheio. A densidade do salmão é 0,35 gramas por centímetro cúbico. E agora você vai usar o π valendo 3. Qual que é a quantidade aproximada de salmão em gramas nesse temaki? Então vamos ver, ó. As medidas que ele deu para a gente é que o diâmetro é 8, portanto o raio vale 4. Tá? Ó. O raio é 4 centímetros. E a altura vale 10. Na hora, se ele está falando de volume, eu vou achar o volume dele. O volume vai ser 1/3 da área da base, que vai ser π vezes o 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Nesse exercício, ele falou assim, sabe o π? Chama de 3. Então, se eu posso chamar de 3, eu posso cortar por 3 aqui de baixo.
Eu tenho que o volume vai dar 16 vezes 10, 160 centímetros cúbicos. Olha que engraçado, né? Como a gente sempre usa o pi, me incomodou não ter o pi. Daí eu lembrei que eu cortei ali em cima, a resposta vai ser essa daqui, ó. Volume do cone, 160 centímetros cúbicos. Aí ele fala assim, sabendo que no temaki, o peixe é 90% da massa. Então, a gente tem que 90% disso vai ser peixe. Para eu descobrir, né? Então, ó, 90%, eu vou ter 0,9 de 160. Ou 90% de 160. Isso aqui vai dar 9 vezes 16, dá 90 mais 54, 144. Ó. 144 centímetros cúbicos representa o salmão. Destaca essa resposta. E ele vai falar em densidade. Ó, a densidade do salmão é 35 gramas por centímetro cúbico. Tá? Quanto que vai ter em gramas? Então, a gente pode montar aqui uma regra de 3. Ó, 35 gramas 1 centímetro cúbico. Tá? Não é 35, é 0,35, tá? Eu vi que estava pequena a resposta. 0,35 gramas 1 centímetro cúbico. Eu tenho 144 centímetros cúbicos. Vocês têm mais facilidade do que eu de trabalhar com densidade, tá? Pode usar a fórmula, não há problema. X. Então, isso aqui vai dar o 144 vezes 0,35. Pode fazer essa conta para mim, por favor. Vamos ver. Da alternativa D, Jaime? 50,4 lhe deu. Você vai deixar na D, isso mesmo. Arredonda para 50, né? Okay. É. Então, 50,4 gramas, tá? Portanto, 50. Por que 50, né? A outra opção é 54, a outra, a outra próxima é 46, estão muito distantes. A gente vai deixar 50 mesmo. Meu medo é quando tivesse 50, 51, 52, 49, né? Tivesse muito próximo. Aí você fica preocupado. Pode virar a folha, tá? Quem falou comigo foi o Cauã? Isso. Tá. Sempre troco sua voz, né? Bom, me avisa a hora que puder mudar, tá, pessoal? Pode mudar. Tá bom. Esse exercício eu olho aqui, ó. Eu vejo um cilindro e um cone, tá? Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou sobre a superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu, formando um cone, cuja base tinha o raio, grifa essa parte, igual ao dobro do raio do cilindro. O que acontece com a altura do cone, tá? Então, a gente vai ter aqui um cilindro. Bem mais firme o desenho agora, hein? Firmei o braço. Ele falou que o diâmetro vale R. Então, aqui, ó, vai ser R sobre 2. Apesar que você não precisa usar essas informações, né? Ele não coloca medidas aqui. Podia chamar de X, tá? E aí, eu vou ter um cone, olha só, que a base desse cone é o dobro da base do cilindro. Tá. Então, aqui a gente vai chamar de R. Por quê? Porque o diâmetro do outro ali vale 2R. Ó, não sei o que vocês acham. Eu falo assim, eu não gostei, Jaime. Então, deixa quieto. Chama aqui de X.
Chama aqui de 2x. Para quê? Para você fugir da fração, tá? Quem não quiser, não precisa. A gente vai ter aqui a altura dele, eu não sei quanto que fala, mas ele fala assim, ó, 3/4 da altura do cilindro. Então, eu vou usar essa altura como referência. Vamos chamar aqui de H, tá? O volume do cilindro, ele vai ser a área da base, então, ó, πx² vezes a altura, que é o H. O volume do cone, ele vai ser 1/3 da área da base, vai ser, ó, π vezes o 2x elevado ao quadrado, vezes uma altura, que essa altura eu não sei quanto que vale, não posso mais usar o H, porque eu já usei aqui, então vamos colocar, sei lá, de A. Tá? E a gente sabe que é a mesma areia, olha, o mesmo exercício que o anterior, o volume que você tem aqui é igual ao volume que você tem aqui. Então, eu vou igualar esses volumes. Ó, vou pegar esse cara, falar que é igual a esse aqui. Eu tenho que πx² H vai ser igual a 1/3 de π vezes 4x², eu levei o 2x ao quadrado ali, vezes o A. Lembrando que o A é a altura do cone, tá? Eu posso cortar o π fora aqui, eu posso cortar o x². A gente tem que o H vai ser igual a 4/3 de A. Toma cuidado, será que tem essa resposta? Não tem. Eu quero isolar o A, né? O meu A vale 3/4 de H. Ou seja, a altura do seu cone é 3/4 da altura do cilindro. Resposta é letra A. Tá? Então, sacada do exercício é o quê? Você mudou a figura, mas manteve o volume. Pode fazer o primeiro da próxima aula. Pode. Tá. Página 72, exercício. Bom, vamos ver o que ele conta pra gente. Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a uma taxa constante de 1,5 ml por minuto. Grifa essa informação. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura, e estava cheio na hora que iniciou a medicação. Tá, figura fora de escala aí. Após 4 horas de administração, a medicação foi interrompida. Sabendo que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, e usando a aproximação π igual a 3, o volume do medicamento restante no frasco após a interrupção é de aproximadamente quanto? Tá? Foi interrompido depois de 4 horas. Só um detalhe, eu não sei se vocês já precisaram... Olha a Duda chegando. Se vocês já precisaram tomar soro, alguma coisa, mas se um dia vocês precisarem, eu acho que foi, faz tempo isso, hein? 2017, 2018, acho que foi. Eu precisei tomar soro, eu passei mal, comi alguma coisa lá e não estava legal, fui lá tomar soro. E aí, imagina um matemático tomando soro, né? Eu fiquei olhando para esse negócio. E a marcação não é linear, igual o seu copo. Quanto você toma de líquido aí, vai caindo linear o volume, tá? No soro não é, porque esse negócio não é rígido. Você tem que, à medida que sai o líquido, ele vai murchando. Tá? Se ele vai murchando, muda o sistema de contagem. Então, essa régua, você vê os números, é tudo diferente. Aí a quantidade de líquido que saiu ou que tem ainda, a marcação dele. Não é uma reguinha bonitinha, tá? Então, isso é legal de perceber. Se o dia que vocês forem lá e lembrarem disso, vale a pena dar uma olhada, tá? Ou não por vocês, né? Vai visitar alguém que tem lá, você fala, deixa eu ver seu soro. Então, olha só, a gente tem aqui 1,5 ml por minuto. Tá.
A medicação foi ingerida por 4 horas. Então, foi ministrada, né, por 4 horas. Se eu tenho que 1 minuto, você vai tomar 1,5 ml, em 4 horas, ó, em 1 hora seriam 60 minutos. Em 4 horas vai ser quanto? 240 minutos. Vai ser 6 vezes, ou 4 vezes os 60 minutos. E eu vou ter o volume aqui administrado, tá? Então, vamos multiplicar em cruz. Você tem 1,5 vezes 240. Isso daqui vai dar 360, se eu não errei a conta. 360 ml, que é o que o menino tomou de medicação, tá? O paciente. Ó, qual que é o volume em ml restante no frasco depois da interrupção da medicação? Vai ser o tudo menos isso. Então, isso aqui, ó, já tomou. Vamos achar o total. Eu percebo que o total que eu tenho de soro aqui vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Então, ó, o volume do cilindro vai ser da base, que é π vezes 4 ao quadrado. Ele fala para considerar o π igual a 3, considerou. π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 9. Tá? Então, isso daqui vai dar 3 vezes 16 vezes 9. Quem quiser fazer essa conta para mim pode fazer. Eu tenho 9 vezes 16 vai dar 90 mais 54, 144 vezes 3, 300, 420, 432, é isso? Tô bom de conta, hein, gente? 432 ml que a gente vai ter aqui no cilindro. O volume do cone vai ser 1/3 de π vezes o raio ao quadrado. O raio continua sendo 4, então de 4 ao quadrado vezes a altura do cone, que é 3. Eu posso cortar, vou cortar o π, que é 3, aqui com esse 3, tá? Você vai ter 16 vezes 3, vai dar 30 mais 18, 48. 48 ml. Opa, ml. Tá. O total vai ser a soma disso. Então, ó, 480 ml. Nossa, por que eu estou botando esse T? Estou errando. Só fazer a diferença, gente. O total é isso, quanto que ele tomou, que é o 360, você vai ter a resposta. Então, ó, sobrou 480 ml menos o 360 ml. Isso aqui vai dar 120. Tá? Letra A. Exercício 2 da FUVEST é antigo, tá? Mas é importante, por isso que ele colocou aqui. Veja que ele fala que é um semicírculo. E o chapéu de aniversário, tá? Ele vai sair do semicírculo, vai dar um cone equilátero. Isso é legal a gente lembrar, isso ajudaria muito nesse exercício, tá? Então, um pedaço de cartolina possui a forma de um semicírculo de raio 20. Com essa cartolina, o menino constrói um chapéu cônico e o coloca na base da mesa. Qual que é a distância do bico do chapéu até a mesa? Ou seja, qual que vai ser a altura do cone?
Me avisa a hora que puder mudar aqui. Não sei se a gente consegue, tá? Dá 3 minutos e meio. Se não conseguir, eu termino de gravar para vocês. Então, página 73 é o exercício 2. Ele partiu, então, de um semicírculo. Isso é um semicírculo horrível. Vixe, muito horrível. Tá? E esse semicírculo, querendo acertar fica pior, né? Ele tem raio 20 centímetros. Tá. O comprimento de uma volta é o 2πr. Então, esse comprimento vai dar 2π vezes 20. Esse comprimento vai dar 40π. Então, ó, meia volta vai dar 20π. Tá? Então, eu sei que esta distância aqui, ó, mede 20π. Isso é importante para o exercício. Quando a gente monta o cone, na aula eu fiz um desenho para você de uma cabaninha aberta, assim, ó. A ideia é exatamente a mesma. Então, você vai pegar esse treco aqui e você vai dobrar para montar esse, ó. Isso aqui, então, é um semicírculo, tá, gente? Quando eu dobrei esse negócio, ele está virando esse aqui, ó. Esse cone. O que vocês precisam perceber, tá? Então, vamos fazer mais uma movimentação e ele virar totalmente o cone. Tá aqui. Que esse cara que era o 20 vai ser esse cara aqui, que vai ser esse cara aqui. Que esse cara que era o 20π representava essa circunferência aqui, ó, que vai representar essa circunferência aqui. Então, isso aqui vale 20π. Tá? Agora, isso aqui, ó, se a gente chamar o raio do cone dx, do cone da base, né? Isso aqui vai ser 2πx, que é o meu 20π. Cortou o π fora, seu x vale 10. Então, você descobriu que esse raio vale 10. E olha o que eu tinha falado aqui, esse cone é um cone equilátero. Tá? Ô, Jaime, se é um cone equilátero, aqui vale 20, aqui vale 20 e aqui embaixo vale 20. Você ficava sacaneando a gente de falar pra gente no banheiro lá, falar a altura do triângulo equilátero? Essa é a altura do triângulo equilátero, que eu já sei de cabeça. Qual é a altura do triângulo equilátero, gente? Ixi, ninguém vai no banheiro, ó. L raiz de 3 sobre 2. 20 raiz de 3 sobre 2. Então, essa altura vale 10 raiz de 3. Vale muito a pena você lembrar que um chapéu de aniversário, tá? Ou um cone equilátero, ele vai sair da planificação de um semicírculo. Então, 10 raiz de 3 é a tua resposta, letra C. E eu vou parar com esse que não dá tempo de fazer o outro, tá? Na outra semana a gente fala dele.